Um outro ponto que tem um porém do consultor de investimentos: recomendação de ativos. O agente autônomo, para o agente autônomo é vedado recomendar ativos. O agente autônomo pode recomendar ativos, por exemplo, eu acho que a gente deve investir em Vale. O agente autônomo pode falar isso? Não, não pode. O consultor de investimentos pode falar, tá? Isso é uma vantagem que o consultor tem. Porém, eu sempre falei, né? Desde sempre, antes de começar a ter essas questões, eu falava para mim que tem um lado muito negativo nisso, que a consultoria de investimentos, ela assume o risco de compliance que o agente autônomo de investimentos não tem. E isso, eu, como profissional que abriu uma consultoria de investimentos, achava horroroso. Eu achava péssimo isso. Por quê? Porque pensa assim, olha, hoje, se você é agente autônomo de investimentos, você é entreposto comercial da corretora. O que que isso quer dizer? Vamos colocar na prática, tá? O que que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se der ruim, no sentido de, cara, você pegou o relatório da corretora, montou uma posição em ações do seu cliente. Vamos supor que a carteira de ações performou, um caso excepcional, performou em menos 80% no ano. O seu cliente foi lá, e o seu cliente tinha R$ 1 milhão. O seu cliente foi lá, ficou louco, ficou super bravo, não se controlou, né? Às vezes você não explicou direito para ele, ele vai lá e te processa. Isso pode acontecer, isso acontece às vezes. Isso, né, como agente autônomo, ele vai lá e te processa. Se você for agente autônomo, cara, você é entreposto da corretora. De quem que é a culpa? Da corretora, ó. A XP fez essa análise, eu só trabalho para eles, eu sou representante comercial deles. A culpa é da corretora, XP, BTG, Safra, sei lá. A culpa é da corretora. E no pior dos casos, sei lá, se você quiser, cara, você larga a mão e deixa a bucha para a corretora. Você não é o responsável. Na consultoria CVM, a corretora não é a responsável. Você é o responsável. Você é o responsável. Então, se o cliente processar, a corretora vai falar assim, ó, cara, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só cedo a plataforma. Quem deu a recomendação é esse cara aí, foi essa consultoria. A corretora vai falar, eu não tenho nada a ver com isso, vocês que se resolvam. Eu sou só a plataforma pela qual o consultor foi lá, recomendou a compra do ativo e fez. Eu não tenho nada a ver se você perdeu ou não dinheiro. Então, assim, a consultoria tem esse risco que é muito grave para o profissional que o agente autônomo não tem. E isso, se der ruim, pode acabar com a vida de alguém, pode acabar com sua vida financeira. Entendeu? Esse é um lado negativo ultra forte da consultoria, que até me desanimou em ter. Porque, cara, é muita responsabilidade, entendeu? É muita responsabilidade. Eu sei que vocês, em geral, são loucos para recomendar ativos e montar as próprias carteiras e tudo mais. Todo mundo quer isso, né? Eu também no começo queria. Hoje em dia, eu não vejo graça nenhuma. Falo, cara, eu prefiro muito mais seguir um analista, até porque eu tento ser eu tento ser intelectualmente humilde na recomendação de ativos e eu tenho total ciência que eu não vou conseguir montar uma sugestão de portfólio tão bem quanto alguém que é analista e que só faz isso o dia inteiro. Não por inteligência, mas porque um fica o dia inteiro só olhando ativos e eu fico o dia inteiro falando com clientes. Então já começa aí. Segundo, o risco de compliance, o risco de um processo, o risco jurídico de você ser consultor de investimentos e você vai lá e você assina a consultoria, você assina a responsabilidade é muito alto, tem que estar muito preparado para isso. E o problema é que a gente, em geral, trabalha com grandes clientes, né? Então, se der errado, não vai ser um errinho de R$ 1.000, né? Não vai ser um errinho de R$ 1.000, vai ser, por exemplo, eu tenho um assessor amigo que uma vez mandou a ordem errada para cliente, errou e perdeu R$ 100.000. Enfim, resumindo, perdeu R$ 100.000 da cliente. Tipo assim, no pior dos casos, se o cara quiser vazar e deixar a bucha para a corretora resolve, entendeu? Tem muito o que fazer. A corretora assume o processo, é responsabilidade da corretora. Na consultoria de investimentos, responsabilidade do profissional, tá? É muito sério isso, é muito sério. E o maior problema, tá?